Bom, amores, o assunto de geografia de hoje vai ser sobre a orientação espacial, certo? Presente na página 26, 27 e 28 do livro de vocês, tá? Bom, quando queremos ir para algum lugar, devemos tomar uma direção que pode ser compreendida como uma reta imaginária entre dois pontos. O que significa isso? Quando eu quero ir para algum lugar, eu tenho o ponto de partida e eu tenho um ponto de chegada, certo? Mas além da direção, é necessário que o trajeto tenha um sentido, ou seja, uma orientação definida. Que orientação é essa? Da direita para a esquerda, de cima para baixo, do leste para o oeste, para frente ou para trás. Há diversas formas de orientação espacial, sendo a orientação pelo Sol uma das mais simples e conhecidas. De onde você está, descubra qual é o lado onde nasce o Sol. Agora estenda o braço direito nesse sentido, e assim podemos encontrar todos os outros. Aí, como tem na imagem acima, tá? Prestem atenção nessa imagem. E ele diz: nesta posição do lado direito, teremos o leste, também chamado de oriente ou nascente. Do lado esquerdo, teremos o oeste, também chamado de ocidente. O oeste é o lado em que o sol se põe, por isso também é conhecido como poente. À frente, teremos o norte e atrás, às nossas costas, teremos o sul, ou seja, o braço direito de vocês, tá? Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao braço direito e esquerdo, pergunta à mamãe, certo? O braço direito de vocês corresponde ao leste, certo? O braço esquerdo de vocês corresponde ao oeste, tá? Atrás de vocês é o sul e na frente é o norte. Lembrando que o lado direito, que é o lado leste, é onde o sol nasce. O lado esquerdo, que é o oeste, é onde o sol se põe, tá? Aonde o sol nasce, a gente chama de nascente ou oriente. Aonde ele se põe, nós chamamos de poente, tá? Que é o lado oeste. Para facilitar o entendimento, vamos ver essas representações por meio da rosa dos ventos, que também é conhecida como a rosa dos rumos. Aí a gente tem a rota dos ventos, onde ela traz norte, sul, leste e oeste, certo? E também traz outros pontos cardeais que a gente vai estudar mais à frente. Entre os pontos cardeais, que é norte, sul, leste e oeste, existem outros intermediários, chamados de pontos colaterais. Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste. Lembrando que, gente, os pontos cardeais eles são representados pela letra NS, leste, que é representado pela letra L ou E, e oeste pela letra O, tá? E os pontos colaterais são representados NE Nordeste, Noroeste NO, Sudeste SE e Sudoeste SO. Por quê? Nas bússolas, a grande maioria das bússolas, Rosa dos Ventos ou Rosa dos Rumos, eles não colocam o nome, tá? Completo, eles colocam só os símbolos, tá? As siglas, que no caso é representado por essas letras, tá? Entre os pontos cardeais e colaterais, existem outros pontos, chamados subcolaterais. O nome dos pontos subcolaterais resulta da junção do nome de pontos cardeais e colaterais. Aí eu trouxe para vocês os pontos subcolaterais, tá? Que é o nor-nordeste, que ele fica entre o norte e o nordeste, tá? Ó, norte e nordeste. Tem o nor-nordeste. Entre o leste e o nordeste, tá? Fica o leste-nordeste. Entre o leste e o sudoeste, a gente tem o leste-sudeste. Entre o sul e o sudeste, nós temos sul-sudeste. Entre o sul e o sudoeste, nós temos o sul-sudoeste. Entre o oeste e o sudoeste, nós temos o oeste-sudoeste. Entre o oeste e o noroeste, nós temos o oeste-noroeste, tá? E para terminar, entre o norte e o noroeste,
nós temos o noroeste, tá? Outros meios de orientação. Orientação pela lua. Tal como o sol, a lua nasce a leste, mas a hora em que nasce e sua visualização depende da fase em que ela se encontra, ou seja, se ela se ela é uma lua minguante, cheia, nova, tá? Orientação pelo Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul é uma constelação com forma de cruz, tendo uma estrela mais brilhante, que é conhecida como Estrela de Magalhães. Se imaginarmos uma linha dessa estrela até o solo, ela deverá ter 4 vezes e meia o tamanho da parte inferior da cruz. Para obter essa orientação, olhe para o céu em uma noite estrelada. Você vai ter que localizar a constelação e ficar de costas para essa constelação, tá? Então você terá à sua frente norte, à direita leste, à esquerda oeste e atrás sul. Orientação pela bússola, que eu já tinha falado antes. A bússola é um instrumento muito usado nas navegações marítimas e nos transportes aéreos. Ela possui um pequeno ímã em forma de agulha, que sempre indica o ponto norte. Por isso fica fácil identificar outros pontos, permitindo que as viagens se tornem mais seguras. Orientação pelo mapa e pela planta baixa. Os mapas e as plantas baixas são representações em um plano da superfície da Terra, ou de parte delas, tá? Eles são importantes fontes de informação sobre os diferentes espaços. Aí a gente traz a diferença do mapa para a planta baixa, tá? O mapa, ele vai estar mostrando pra gente como é o bairro e como é a cidade, tá? Perdão aqui que eu apertei sem querer. O mapa, continuando, o mapa ele vai mostrar como é aquela cidade, como é aquele país, tá? Já a planta baixa não, ele vai mostrar como é organizado as partes de uma casa, as partes de uma escola, tá? Que a gente tem aqui. Aí ele diz: a cartografia é a ciência responsável pelo estudo e pela preparação, interpretação e organização de mapas. O GPS é um aparelho que consegue identificar com bastante precisão qualquer lugar da Terra. As informações apresentadas pelo GPS são enviadas para o aparelho por meio de satélites que giram ao redor da Terra. Por isso, são bem precisas e utilizadas por diversos meios de transporte. Bom, amores, por hoje é só, tá? Vamos lá para o WhatsApp para eu poder tirar dúvidas de vocês.